Boa tarde. Hoje não é boa noite, é boa tarde. Finalizando os 21 dias com chave de ouro. Os 21 dias, a nova forma de se relacionar com seu corpo. Finalizando esses 21 dias. Isso não significa que vocês vão se livrar de mim, tá? Porque tem muita coisa ainda, tem muito conteúdo de extrema importância para que a gente aprenda a viver essa nova era, a viver para que a gente aprenda a ir se libertando de, de, de tudo do passado, de tudo que a gente aprendeu, sabe? E não é excluindo, não é jogando no lixo, não. Muito pelo contrário, é honrando esse passado, respeitando esse passado, acolhendo esse passado, tendo amor pela sua história, mas fazendo uma história diferente, vivendo vivendo uma história diferente, vivendo. Camis, tudo bem? Boa tarde. Vivendo de uma forma diferente, vibrando numa energia diferente. E para que a gente vibre numa energia diferente, a gente precisa, primeiro, olhar a fundo as nossas questões do passado, olhar profundamente para essas questões, acolher essas questões. Boa tarde, boa tarde. Acolher essas questões, agradecer, porque tudo que aconteceu na sua vida é para que você aprenda, né, a reagir ou agir de outra forma. Então essa nova forma de se relacionar com o nosso corpo mental, emocional, né, acolher as emoções e agradecer que elas sempre são sinalizadoras para que a gente olhe para a nossa dor, para que a gente olhe para essas questões que estão nos afligindo. E também para que a gente olhe para o nosso corpo e trabalhe de uma forma diferente, que é isso, esse é a minha proposta. É você fazer um exercício com um olhar completamente diferente. Você entender, você não precisa entender de musculação, de pilates, de nada. Você precisa entender o que aquele exercício está fazendo no seu corpo. O que ele faz no seu corpo. Tá? É muito, muito mais prazeroso treinar dessa forma do que você simplesmente treinar por culpa. Eu tenho culpa porque eu tô fora do peso. Eu tenho culpa porque eu vou treinar por culpa, eu vou treinar ou porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho um corpo bonito, para atrair pessoas, para de repente satisfazer uma falta, né? Alguma falta. Eu posso falar para vocês que eu sempre quis ter o corpo forte. Hoje eu consigo entender. Porque que eu sempre falei, e essa frase sempre, todo mundo que me conhece, que já teve aula comigo, sempre ouviu. Eu sempre estive acima do peso, não absurdamente, mas sempre estive acima do peso. Mas eu sempre fui forte. Por quê? Porque eu não tinha uma força mental e nem emocional. Então eu precisava ter um corpo forte para sustentar, né? E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ficar mais forte mentalmente, emocionalmente, estou no caminho ainda, tá? Não é que eu já estou plena e formosa, não. Estou no caminho. E aí, quando eu comecei a me fortalecer mentalmente e emocionalmente, e também não é que eu deixei de fazer exercício, não, mas eu fiquei muito relapsa com o meu corpo físico, sabe? E eu não fico contente com isso, de jeito nenhum. Então, eu entendo, só que eu sempre entendi que ia chegar um momento
que eu ia treinar, eu sempre treinei com prazer, mas eu ia treinar sem culpa. Eu ia treinar somente por prazer, por cuidado, por autocuidado, por amor ao meu corpo, por dedicar, entendeu? Então é isso. Bom, agora vamos falar de Joseph Pilates, que eu adoro história, né? Então quem entra nas minhas lives é porque também eu acredito que goste, né? Para mim não tem como começar um assunto sem contar a história. Joseph Pilates nasceu em 1880. Ele foi uma criança frágil, reumática, asmático, raquítico, ele tinha raquitismo, febre reumática. E ele não se conformou com aquilo, com essa situação, né? O pai era ginasta, foi um grande ginasta. A mãe era naturopata. Naturopata, imagina, naquela época, gente, que coisa maravilhosa. Naturopata, ela acreditava acredita, né? A pessoa que trabalha com naturopatia, ela acredita na cura das doenças através dos movimentos do corpo e não através de cirurgia e nem medicamento farmacêutico, assim. Esqueci o nome. Bom, então ele não, imagina, eu acho que eu acho, né? Olha as minhas conclusões sobre Joseph Pilates. Eu acredito que como ele tinha um pai e uma mãe, né, assim, com muita saúde, né, saudáveis, ele não se conformou. Então ele foi buscar, ele foi estudar, ele se determinou a praticar, ele praticou várias atividades, várias. Ele tentava, né, mesmo com todos os problemas, ele tentava. E ele foi estudar. Ele estudou fisiologia, anatomia, por conta própria, gente. Que mais que ele estudou? Yoga, acrobacia e medicina oriental. E artes marciais também. E sei lá, deve ter estudado mais coisas, né? E o que aconteceu? Ele sentiu no próprio corpo, ele foi a experiência dele. Então, por isso que eu quero criar o meu programa, eu estou criando o meu programa de acordo com a minha experiência também. Claro que estou estudando um geral para trazer para esse programa esse diferencial, né, no meu corpo. Então, ele procurava o perfeito equilíbrio entre corpo e mente e alma, né? Na Primeira Guerra, ele foi para os Estados Unidos, ele era alemão, ele foi para os Estados Unidos para cuidar dos mutilados. Então, por isso que as camas do Pilates, né, os aparelhos do Pilates, ele tem as molas, porque ele pegava as molas das macas para poder fazer algum movimento com as pessoas mutiladas, que ele ficou na enfermaria. E depois disso, ele foi para os Estados Unidos, ele já estava nos Estados Unidos, e ele trabalhou com bailarinas, com reabilitação de bailarinas. E as pesquisas dizem, os estudos dizem que ele tinha um tratamento, um atendimento muito diferenciado, né? Porque ele já acreditava que era a mente que fazia a diferença na pessoa acreditar ou não, né? É o que eu faço com os meus alunos. Por exemplo, uma pausa rapidinha. Eu tenho um aluno que ele chegou lá sem força muscular no abdômen. Quando a gente não tem força muscular no abdômen, ele sentou, ele caiu para trás. Ele não caiu porque eu estava atrás dele, mas ele quase caiu para trás. E aí eu comecei a falar para ele, você vai colocar os pés no chão, você vai firmar o seu pé no chão e você vai fazer força na sua coxa para levantar. E você faça força. E você firma. E você manda mensagem para sua coxa fazer força e você vai levantar. E na segunda aula ele sentou e levantou, sentou e levantou, sentou e levantou, sentou e levantou. E ele ficou muito, muito feliz. Então é isso, é a nossa mente que manda o comando. É como a gente não precisa pensar muito
Então muitas pessoas não acreditam, né, nesse domínio da mente sobre o corpo. Mas tudo parte daqui primeiro. Agora, Cláudia, você vai fazer um bíceps, uma rosca bíceps. Então você vai levantar o braço. Então eu escuto aquilo, já automaticamente eu faço, mas passou pelo meu sistema nervoso central para ele mandar esse comando para que eu faça o movimento, tá? Então é isso. E ele acreditava nesse controle da mente sobre o corpo que levava a uma movimentação mais harmônica e com mais consciência corporal, né? Então ele é diferente. O Pilates é diferente. Você faz tudo com muita concentração. É maravilhoso. Eu vou falar de um por um, tá? Dos princípios do Pilates. E aí, deixa eu virar aqui a minha cola, para não esquecer de nada. Isso que eu achei o máximo. Ele publicou um livro chamado... Naquela época, ele chamava o Pilates, não de Pilates, chamava de contrologia. Contrologia, porque era a mente que controlava o corpo, né? Então, ele escreveu um livro chamado Retorno à Vida através do Pilates. Imagina, Camis. Tati, boa noite. Imagina, gente, retorno à vida através da contrologia, né? Que é o Pilates. Imagina como foi para ele essa experiência no corpo dele, ele que era asmático, reumático, né, que tinha todos esses problemas de saúde. Imagina como foi para ele, né, para ele publicar um livro desse jeito, com esse título, Retorno à Vida através da Contrologia. Eu achei o máximo, né? Ele já se preocupava com a correria do dia a dia e com o pouco tempo dedicado à saúde, né? Então, e aí ele criou esse método Pilates, que é um método fantástico. Eu vou falar um pouquinho de cada princípio já já. E aí, as raízes da contrologia são a coordenação completa entre corpo, mente e alma. A coordenação completa entre corpo, mente e alma. Olha só que poder que a gente fica. Imagina a gente com esse controle, né? Eu não tô falando só do corpo, nós estamos falando não tô falando só na hora do exercício. Imagina a gente com esse controle, né? Do nosso corpo físico, da nossa mente e da nossa alma, do nosso espírito. A gente vira um furacão, um puro poder, né? Então, as raízes da contrologia é essa coordenação completa corpo, mente e alma. E os benefícios são desenvolver um corpo uniforme, né? Um corpo alinhado, melhora a postura, restaura a vitalidade, restaura a vitalidade física. Olha que maravilha. Revigora a mente e eleva a alma. Vou até repetir. Desenvolve um corpo uniforme, corrige a postura, né? Melhora a postura, restaura a vitalidade física, revigora a mente e eleva a alma. Maravilhoso, né? Gente, se vocês quiserem perguntar, pode ir perguntando, tá? E aí, vamos falar dos princípios que o meu programa de corpo e alma é exatamente isso. Eu linkei os princípios do Pilates à nossa vida diária, né? Então, vamos falar dos 6 princípios. O controle no exercício você faz o exercício com controle, percebendo cada músculo, né? Você não vai fazer, por exemplo, você vai levantar a perna e soltá-la com tudo. Você vai controlar essa soltura. Vai ser um movimento com controle, harmônico, fluidez,
né? E aí o controle, o que ele traz? Uma maior estabilidade da coluna, né? Por quê? Porque toda nossa força sai desse centro aqui, né, que é do abdômen e da coluna lombar, tá? Que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então ele melhora o alinhamento e ele estimula as funções cerebrais, como o controle e o planejamento. Aí, Camis, você que ama um planejamento, por isso que você amou Pilates. Eu falei para você que você ia amar e você gostou muito, né? Então, ele estimula as funções cerebrais. Por que ele estimula as funções cerebrais? Porque eu tenho que estar ali presente, né? Eu tenho que estar ali concentrada. Eu tenho que estar ali. Aí sim eu vou estar consciente. Por quê? Porque eu tenho que controlar o movimento. Então, eu não posso despencar com tudo. Né? Eu não posso fazer um abdômen, levantar e soltar com tudo. Eu tenho que estar consciente, né? Então é isso. A centralização é esse centro de força, o core. É um conjunto de músculos que eles dão suporte, sustentação para a nossa coluna e para os nossos órgãos internos. Ele estabiliza, né? Ele estabiliza. Amor mesmo, né, Camis? E todo movimento se inicia desse centro de força, que no final a gente vai fazer uma respiração. O centro de força é aqui, ó. É nessa região aqui, ó, tá? Então é o nosso centro de força. Todo exercício, toda força que a gente faz, e a gente deveria fazer isso sempre, em qualquer circunstância, não só na academia, tá? Trazer essa força. E no yoga, o que acontece? Como o Joseph Pilates se baseou no yoga, eu falo que o Pilates é neto do yoga. Por quê? Porque aqui, essa região, como eu já falei antes, essa região de força é a região do nosso poder pessoal, do nosso tesouro interno. Então, olha que coisa, olha que link maravilhoso, né? Olha que delícia quando você vai trabalhar, fazer um abdominal, sabendo que você está fortalecendo o seu tesouro interno, o seu poder pessoal. Você não vai fazer abdômen com mais vontade? Fala aí. Responde, fala a verdade. Você não vai fazer abdômen com uma outra consciência? Tem gente que não gosta muito de fazer abdômen, né? Bom, então, e a centralização, linkando com a nossa vida, o grande poder da gente estar centrado no nosso poder, centrado no nosso tesouro interno. Porque quando eu não estou centrada, quando eu não olho para dentro, quando eu não estou desconectada desse poder, o que acontece? Eu estou ali, ó, flutuando pela vida e todas as influências do meio externo me derrubando, me contaminando, né, me intoxicando. Quando eu paro e me centralizo, olho para dentro, eu encontro a paz, eu encontro o meu poder, o meu tesouro interno, tá? Então vamos fazer abdômen com muito mais amor. A concentração é um dos princípios, estou falando dos princípios, tá? A concentração melhora a memória, a inteligência, a criatividade, a intuição e diminui o estresse. Por quê? Imagina quando a gente tem muita coisa para fazer. Não, vamos falar primeiro do exercício. A concentração no exercício é tudo, né? Porque eu tenho que estar concentrada para saber qual músculo que eu vou usar, como que eu vou fazer o exercício, né? Eu tenho que estar presente ali naquele momento e não viajando na maionese, né? E na nossa vida diária, a concentração, quando a gente está muito estressada, né? Quando a gente está com muitos pensamentos nocivos, quando a gente está muito atarefada, a gente não se concentra. E daí eu não faço nenhuma coisa nem outra. E aí eu perco meu foco, né? E eu perco meu foco e
não faço nenhuma coisa nem outra, e isso vai acabando com a nossa energia, vai sugando a nossa energia, quando a gente precisa fazer as coisas e acaba não fazendo nada bem feito, nada a gente termina. Por quê? Porque eu tô sem foco, tô sem atenção, sem concentração, tá? E aí, vamos lá. Vamos para a precisão. A precisão, né, para que haja um movimento, para que você faça um movimento, um exercício, gastando menos energia, né? Ai, deu uma pontadinha aqui. A precisão ajuda nos ajustes posturais que influenciam na melhora da postura e autoestima. Por quê que a precisão ajuda na melhoria da autoestima? Porque quando eu executo um exercício com precisão, né? Quando eu consigo executar o exercício até o final, quando eu faço, eu fico muito feliz. Não é verdade? Então a gente sente, putz, nossa, eu tô conseguindo fazer o exercício. Né? Porque o Pilates, as pessoas acham que é muito fácil, mas é um trabalho fortíssimo, porque você trabalha o corpo inteiro. Então você tem que estar ligada em tudo, né? E aí, e na nossa vida diária, né? A precisão é muito importante para que a gente tenha clareza do que a gente quer na vida. Quando eu sou precisa naquilo que eu quero, eu dou os passos certeiros para aquilo que eu quero. Eu não fico desviando do caminho. Porque quando você desvia do caminho, tudo bem você desviar do caminho. Acontece que você vai demorar mais ainda para chegar no seu caminho, no seu objetivo, tá? E a fluidez, gente, a fluidez é um movimento suave, né? O movimento suave é o resultado de todos os outros princípios, feito de forma coordenada, harmônica e contínua. Então o exercício é fluido, sem interrupção, sem movimento brusco, igual na academia que a gente faz aquele abdômen, sabe? Sem movimento brusco, é feito de forma suave, né? Não é lento, é suave, é com controle. Faz com que a gente vivencie com plenitude cada exercício, com mais consciência, afetividade e autoconfiança, que eu acabei de falar, né? A fluidez faz com que a gente vivencie essa plenitude do exercício. Porque quando você... Gente, eu tô falando de tudo que eu sinto, tá? Quando eu faço exercício. E talvez eu sinta tudo isso por ter esse conhecimento. Então eu gostaria que vocês experimentassem o que é fazer o exercício usando esses princípios. Tá? Então, porque assim, quando você faz com fluidez, quando você centraliza, você respira, eu vou falar da respiração já já, respira, concentra, centraliza, né? Tem controle do movimento, ele sai perfeitamente bem, né? E aí isso aumenta a sua afetividade e a sua autoconfiança, você fica muito mais confiante. E na vida também. Na vida, a fluidez é você entregar, é você fazer a ação, você ter precisão daquilo que você quer. Então eu sou precisa naquilo que eu quero. Eu tenho controle. Na verdade, a palavra controle, né? A gente pode usar um sinônimo assim de um comando, né? Porque o controle ele tem dois lados da moeda, né? Quando a gente é muito controlador também não é legal, tá? É o controle que eu digo, o controle na questão de ter o comando do seu corpo, né? Então, a gente tem o controle, a concentração, a centralização, a precisão. A precisão, eu visualizo o movimento acontecendo, né? E aí o movimento sai na fluidez. E na nossa vida diária, eu tenho um objetivo. Eu estou centrada, eu busco o meu centramento, eu tenho controle emocional, né? Um equilíbrio, uma autonomia, uma liberdade emocional. Que isso a gente só conquista assistindo as 21 lives da liberdade que eu fiz.
que está aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Então, essa liberdade emocional a gente vai conquistando, tá? E o controle emocional, a precisão, ter precisão do que eu quero, e a fluidez é a entrega, né? É quando você entrega com confiança, porque você acredita que você fez tudo que precisava ser feito e agora você só vai esperar para receber, tá? E a espera não é sentadinho, né? A espera é você tomando ações, mas acreditando que aquilo virá, tá? Então, e a respiração, meu Deus do céu, quase que eu esqueço. A respiração, primeiro, a respiração é a vida, né? Então a gente nasce da primeira respiração e morre, que a morte não existe, né? Mas a gente morre no último sopro, né? Então a respiração, ela é uma conexão. Primeiro, ela é uma conexão direta com o divino, com a fonte criadora. Então, quando parece assim uma coisa tão simples, né? E o que acontece é que é o simples que funciona. Então, experimente fazer uma respiração quando você se sentir insegura, com medo, com raiva, triste. Experimente fazer essa respiração, tá? E para quem tá entrando agora, seria bem legal assistir desde o começo essa live, porque ela tá muito interessante, na minha opinião, né? Então, a respiração é uma conexão com o divino, né? A respiração, ela é coordenada, quando você vai fazer o exercício, ela é coordenada com o movimento. E aí ela promove um relaxamento, sabe? Essa estabilidade do centro que a gente vai fazer daqui a pouco. E ela traz a clareza mental. Então, quando você está conturbado, com pensamentos conturbado, você para um pouco e respira, centraliza, tá bom? Bom, e a respiração é tudo na vida da gente, né? E agora eu vou falar um pouquinho das doenças que o Pilates ajuda. É tudo complementar, tá? Então, assim, eu não sou médica, eu não posso falar, a gente não pode eliminar da nossa vida a medicina tradicional. O que eu tenho trazido esses 21 dias é para que você olhe para outros aspectos da sua vida. É para que você olhe a causa, a origem, de onde vem a dor. Então, através da metafísica da saúde, da linguagem do corpo, da medicina oriental, a gente consegue ter um novo olhar. E tá tudo aí nas minhas 21 lives, a nova forma de se relacionar com o seu corpo. Então, eu acredito profundamente que a doença não existe, que a gente desenvolve as doenças através do nosso emocional. Eu acredito nisso. Só que o que eu estou trazendo aqui para vocês é para que vocês olhem por outros ângulos, aprenda outras maneiras de se curar, tá? Porque também não adianta nada você parar de tomar remédio, não é isso. Não é nada disso que eu tô falando. É só para que você tenha um novo olhar, um olhar diferente, tá? Um olhar mais expandido, que não seja só ali. Tradicional, você vai ao médico, já aconteceu isso, já aconteceu com meu pai. E o médico vai falar assim, olha, daqui a pouco você vai morrer porque seu coração tá crescendo, tal. Foi dito e feito, né? Rapidamente ele morreu. E nada tirava da cabeça dele que ele não ia morrer. Então, assim, eu tenho uma revolta muito grande disso. Não é mais uma revolta, mas eu já tive muita revolta disso. E hoje eu entendo que o médico acreditava naquilo e, né,
Fazer o quê? Bom, enfim, vamos lá, para as doenças. A hérnia de disco, artroses, lombalgias, cervicalgias, fibromialgia, desvios posturais, desgastes, reumatismo, tendinite, doenças respiratórias, tensão muscular, doenças causadas pela tensão muscular também. Por quê? Os exercícios do Pilates, qualquer exercício, gente, eu tô falando do Pilates, ele tem um diferencial, claro, né? Mas como eu sempre falo, que eu acredito no movimento, né? De tudo um pouco. Então você vai fazer aquilo que você gosta, tá? Os exercícios, eles nutrem as articulações. As articulações, elas têm um líquido sinovial. Porque imagina assim, ó, aqui, gente, primeiro, ó, nós somos, a nossa coluna, ela tem as vértebras, não tem? Imagina as vértebras. No meio dela tem um disquinho, que é o disquinho para que não fique raspando o osso com osso. Então, esse disquinho eu costumo falar que é uma almofadinha, né? E os músculos, eles são grudados, eles são inseridos na coluna, nas vértebras e nos ossos, todos os ossos, tá? Então, a musculatura fortalecida, ela mantém a gente em pé. Por exemplo, aqui o ombro, a gente tem uma cavidade. Imagina que aqui é o meu ombro, ó, e aqui é o osso do meu braço, tá? Tá vendo? Então, ele é envolto por músculos, tendões, ligamentos, certo? Perguntem aí se vocês tiverem dúvida, tá? Ele é envolto por músculo, tendão e ligamento, o nosso ombro, certo? Aqui dentro tem tipo uma cápsula, é uma cápsula que envolve esse osso do braço, tá? E aqui dentro dessa cápsula tem o líquido sinovial. Pra quê, gente? Porque é que nem janela, sabe aquela janela antiga que você não passa, se você não passar óleo, ela fica nheque, nheque, nheque. É a mesma coisa. Então precisa da musculatura forte, para segurar o nosso braço e precisa desse líquido funcionando para não secar e não ficar raspando osso com osso. Então é isso que acontece. O exercício, ele nutre, né, as nossas articulações. Eu estou falando do ombro, mas nós temos vários, né? O exercício, ele trabalha toda a nossa coluna, que é a nossa sustentação, né? A coluna com os músculos mantém a gente em pé, tá? Então, e ele faz também o alongamento, né? Não deixando porque o que acontece? A musculatura, imagina lá, né? A coluna. Imagina a musculatura fraca que está inserida na coluna. Ela vai fazer isso, ó. Ela vai tá fraca, a musculatura tá fraca, o osso vai fazer isso. Vai pressionar o disquinho, ó, desloca. Aí é a hérnia de disco, tá? Então, o Pilates, o que ele faz? Trabalha o alongamento e o fortalecimento. Então, eu fortaleço essa musculatura e alongo. O que acontece? A musculatura forte, ó, ela já não pressiona mais o disco. Ela volta para o lugar dela, tá? Então, por que é legal o Pilates? Porque ele traciona, ele faz a tração. Como ele é grudado no osso, ele é inserido no osso, ele faz essa tração. Por isso que melhora tanto a postura, porque é direto na coluna, né? É ligado direto na coluna. E também porque trabalha o fortalecimento e o alongamento. E as desvios posturais. Porque o desvio postural nada mais é do que uma lordose, hiperlordose, que é aquela curvatura. Todos nós temos as curvaturas, tá? A lordose é aquela que tem na lombar, sabe? Geralmente é um abdômen fraco que não sustenta e aí desenvolve a hiperlordose. Então a gente fortalecendo, volta tudo pro lugar. Tudo não, né? Mas nossa,
volta muito, melhora muito. A escoliose também é aquele S. Às vezes eu sou mais encurtada de um lado e mais alongada do outro. Então ela faz essa tração trazendo, né, o alinhamento postural, a correção postural, tá? Isso tô falando na lombar, na cervical, né? Na fibromialgia ajuda, porque a fibromialgia é dor no corpo todo, né? E o Pilates trabalha o corpo todo, trabalhando esse relaxamento muscular. A partir do momento que você senta e começa a respirar, que você deita e começa a respirar, você já vai trazendo esse alívio, né? Então é isso. Tem alguma pergunta? Sensação de relaxamento, respiração traz clareza mental, conexão. Bom, é isso. Então vamos aprender essa respiração do Pilates que você pode fazer. O que eu faço, gente? Eu faço todo dia. Antes de levantar, isso eu faço sempre mesmo. Antes de levantar, eu faço essa respiração do Pilates, faço uma outra respiração do yoga. Mas isso eu não deixo de fazer nunca. Então você vai colocar as mãos aqui, ó, na costela. Sabe a costela? Põe bem aqui assim, ó. Tá dando pra enxergar, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais. A mão na costela. Então nós vamos inspirar pelo nariz, expandindo a costela para os lados e para frente e para trás, tá? Então, ó, infla, solta pela boca, ó, e fecha. Infla, solta, une as costelas, empurra a sua coluna lombar. Se você estiver sentada ou deitada, você vai apertar a coluna lombar na cadeira ou no chão, ou na cama, né? A cama tem que ser meio durinha. Então você vai empurrar a sua coluna lombar todinha para o chão. E quando você está soltando o ar, você também faz a contração do glúteo, né? Então você aperta o bumbum. Imagina que tem uma moedinha no seu bumbum. Você aperta e você segura o xixi, tá? Então você faz toda essa contração, toda essa região, assoalho pélvico, lembra? O assoalho pélvico fica bem no assoalho mesmo, né? É um assoalho que sustenta tudo. Então a gente contrai até o assoalho pélvico, tá? Essa é a nossa região de força, certo? Então inspira, infla. E assim, a respiração ela não pode ser curtinha não, e não pode começar daqui, ela é a barriga, tá? É o diafragma que vai fazer esse movimento. E eu vou soltando todo o ar. Expande, e aí você vai expandindo o pulmão também, sabe? Vai expandindo o pulmão e solta todo o ar. E vai fechando, contraindo tudo. Gente, isso aqui, se você tá com dor lombar, é maravilhoso. Eu sempre tenho uma dorzinha lombar. E a dorzinha lombar também está relacionada a dinheiro, né? A insegurança. E às vezes eu também me sinto insegura, com toda a certeza desse mundo. E aí minha lombarzinha ataca. Ou então quando eu engordo um pouquinho mais. Então é isso, ó. Façam essa respiração maravilhosa, perfeita, trazendo clareza mental. E você pode fazer já. Vai se você conseguiu se concentrar na musculatura, o que você faz? De manhã, gente, faz aí, sei lá, 1 minuto de respiração, 2 minutos, né? E você já pode ir trazendo clareza mental para o seu dia, você já pode ir intencionando o que você quer no seu dia. Olha, eu quero isso, 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 isso. Vai trazendo, vai inspirando toda essa intenção e soltando para o universo, tá bom? E aí eu quero convidá-las
para uma semana de exercício físico, onde eu vou explicar a função de cada exercício. A gente não vai fazer o exercício pensando no resultado do emagrecimento, da bunda empinada, do abdômen de tanque, nada disso. A gente vai fazer os exercícios de 15, 20 minutos, vai. Eu acho que eu não vou ultrapassar, não sei, né? Vamos ver amanhã. Mas eu vou tentar não ultrapassar. Porque o que a gente vai fazer? Eu vou cada dia dar um pouquinho de exercício, explicando para que serve, tá? E depois, no final desses 7 dias, a gente junta tudo. Olha que maravilha, tá bom? Então, amanhã. E aí, se vocês puderem entrar comigo, meio-dia e 12, 12 e 12, tudo bem? Se vocês não puderem, vocês façam. E nós vamos usar a hashtag antes tarde do que mais tarde. Tá? Antes tarde do que mais tarde. O que significa isso? Que independente da idade e independente do horário, eu não consegui fazer de manhã, eu vou fazer na hora do almoço. Eu não consegui na hora do almoço, eu vou fazer à noite antes de dormir. Antes tarde do que mais tarde. Certo? Eu não consegui fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Tá? Tudo bem? Topam? Uma semana. 12 e 12 começa amanhã. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem. Eu amei a pergunta que eu recebi hoje, viu? Você que tá aí. E perguntem mesmo, porque tenho bastante informação para passar para vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e também compartilhar essa live se foi importante para você. Compartilha com as pessoas. Às vezes elas não têm esse conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Então é importante que elas tenham. E não precisa fazer pilates comigo, pode fazer aonde você quiser, né? E também não precisa ser pilates, pode fazer o que você quiser, tá bom? Desde que você se movimente. É claro que o pilates traz todos esses benefícios que eu falei, tá? Então, um bom restinho de domingo para vocês. Vamos ver. Olha, 18 horas. E uma ótima semana. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Até amanhã, 12 e 12. Hashtag antes tarde do que mais tarde.